Chegando com as informações importantes do Cruzeiro. O pensamento agora é o clássico de terça-feira. Mineirão vai estar lotado. O técnico Arthur Jorge contando aí com praticamente força máxima para este duelo da Copa do Brasil. Já teve treino na Toca da Raposa 2. Vamos falar também sobre essa história aí de Jonathan Jesus. Tudo isso você confere a partir de agora aqui na Samuca TV. Vamos lá, pessoal. Antes, aquele pedido sempre importante para você deixar o like. É só clicar aí no joinha, você vai curtir o vídeo. Você que ainda não é inscrito aqui na Samuca TV, faça a inscrição. Na sequência, ative o sininho para não perder nenhum conteúdo. O Cruzeiro se reapresentou hoje cedo na Toca e a avaliação é que não teve nenhum problema de ordem médica. O Cruzeiro tem aí o Arthur Jorge praticamente força máxima para o duelo diante do Atlético Mineiro. Claro que os casos de departamento médico a gente já falou aí bastante, os jogadores que estão tratando, o Gabriel Peck, o Luiz Sinisterra aí somente pro ano que vem, e o restante está à disposição do técnico Arthur Jorge. O Matheus Henrique até teve ali um lance com o Carrascal, né, que ele reclamou, mas nada que atrapalhasse a questão da fratura no nariz. O jogador já está muito bem desde aquele evento e agora ele aí não vai ser nenhum problema, tá liberado totalmente para a sequência. E vamos ver o Arthur Jorge, que tem aí mais um dia para preparar a equipe nessa segunda-feira, quando o Cruzeiro fecha a preparação e aí inicia a concentração na Toca da Raposa 2. Uma coisa é certa, o Mineirão vai estar completamente lotado. Tem uma carga bem pequena de ingresso à disposição, até em cima daquela gratuidade, mas a expectativa é de que ao longo dessa segunda-feira o Cruzeiro oficialize aí ingressos esgotados. O torcedor comprou e comprou muito e vai no pique aí para esse momento decisivo, jogo de Copa do Brasil, o primeiro duelo nesta terça. Na outra terça, o Cruzeiro tem a partida de volta na Arena do bairro Califórnia, que é o jogo que vai decidir aí quem avança para a fase de semifinal da Copa do Brasil. É o que o Cruzeiro tem aí em mente. Já se recuperou muito bem no Campeonato Brasileiro. Claro que quer estar ali no topo, na briga pelas primeiras colocações, por uma vaga no G4. Sábado, inclusive, pega o Vasco, que foi goleado pelo Palmeiras. O Vasco muito ameaçado de rebaixamento, não consegue reagir. Também está na Copa do Brasil. E vamos ver aí o que faz o Arthur Jorge para sábado pelo Campeonato Brasileiro. Mas, obviamente, o foco está total no duelo de terça-feira diante do Atlético Mineiro. E quem está de volta à disposição do técnico português é o Jonathan Jesus. Ontem a gente falou bastante sobre a questão do Jonathan Jesus e o Cruzeiro bate o pé. O Cruzeiro não vai negociar o atleta neste momento, até porque os valores também não agradaram ao Cruzeiro, 13 milhões de euros aí pela parte que o Cruzeiro tem, na casa dos 75%, e por mais que tenha uma forçação de barra, vamos dizer assim, do staff, do entorno ali do Jonathan Jesus, o Arthur Jorge não pensa em negociar o atleta, já comunicou isso à diretoria do Cruzeiro e a diretoria está fechada com o técnico e o Jonathan Jesus. Todo mundo acredita que ele possa valer muito mais, até em termos de uma possibilidade de ser convocado para a seleção brasileira no novo ciclo aí do técnico Carlo Ancelotti. Então o atleta volta a ficar à disposição para o compromisso de terça-feira. A bola vai rolar no Mineirão com mais um show da Nação Azul. Torcedor aí, torcedor do Cruzeiro, bora lá falar sobre esse fim de semana, falar mais sobre a vitória do Cruzeiro sobre o Flamengo. Como é que foi o domingo dos jogadores do Cruzeiro, Panci? De trabalho. Não mesmo, teve já, nada, não tem teve descanso não. Não teve nada de vamos descansar, comemorar a vitória do Flamengo, nada disso. Os atletas trabalharam de manhã, folgaram à tarde e aí seguido de concentração para esses atletas que têm essa missão do primeiro jogo contra o Atlético, jogo em casa e com o Mineirão lotado. Ontem tinha quase 35 mil torcedores depois daquela pancada forte que foi o jogo de quarta-feira na Libertadores. E a resposta foi imediata. O torcedor compareceu. Ali quando o Cruzeiro faz o gol de empate, a atmosfera muda, né? Todo mundo cantando, passando esse gás, né? Que é fundamental.
Torcida é isso, torcida é amor, é paixão, é carregar o time, é não gostar que falam mal do time, né? Só vê o lado bom. O torcedor é assim, Abílio, mas eu acho que você vê o Cruzeiro, o 5º colocado, 39 pontos, 11ª vitória, um trabalho do Arthur Jorge de retomada da competição que estava completamente perdida ali no início. O Cruzeiro estava na zona de rebaixamento, o Cruzeiro não tinha ganhado jogo nenhum, o Cruzeiro estava assim, no ostracismo total. Então, é uma sequência muito boa se o Arthur Jorge for levar em consideração o Arthur Jorge desde a chegada dele, ele é o primeiro colocado no Brasileiro. A campanha dele é de primeiro colocado. Então, ontem fez por merecer essa vitória de virada com gols de Arroio e de Matheus Pereira. As 4 vitórias que o Cruzeiro conquistou de forma consecutiva no Campeonato Brasileiro. Essa recuperação sendo construída já há algum tempo, a gente já sabe. Mas em especial, mudou alguma coisa nesses últimos jogos? Por que o Cruzeiro tem essa sequência que nenhum outro time tem no momento de 4 vitórias seguidas no Brasileirão? É um Cruzeiro antes e um Cruzeiro depois de Arthur Jorge. O início do Cruzeiro é o que não deixa, nesse momento, o Cruzeiro estar próximo de Palmeiras e Flamengo para disputar o título. Porque o Cruzeiro, Pedro, ele vai se tornando essa terceira força. Ano passado foi o 3º colocado no Campeonato Brasileiro. Esse ano teve ainda um investimento maior. Então a expectativa era de que o Cruzeiro brigasse, né, novamente com Palmeiras e Flamengo e brigasse mesmo, né? Porque ano passado, assim, chegou a incomodar, mas não disputou de fato o título. Esse ano tinha a expectativa de disputar o título com Palmeiras e Flamengo. Estão muito consolidados. E aí... alguns times já tentaram e já conseguiram até mesmo desbancar os dois, né? O próprio Atlético em 21, o Botafogo em 24, mas ninguém conseguiu se consolidar como uma terceira força no futebol brasileiro, ou até mesmo para brigar de igual para igual, que eu acho difícil nesse momento. Só que aí, Pedro, chega o Arthur Jorge e, como o Pansi chamou a atenção, a partir da chegada dele, o Cruzeiro tem um melhor aproveitamento, né? Ninguém conseguiu ter um aproveitamento como o do Cruzeiro. É um time que está encaixado, é um time que nesse meio do caminho teve um baque, um impacto que foi a eliminação na Copa Libertadores, mas que tem que encarar, eu sei que é duro, né? Mas que tem que encarar com normalidade porque perdeu para um time que é superior, para um time que vem investindo ano após ano e que hoje é uma potência no futebol sul-americano, que é o Flamengo. Então, seguindo essa caminhada no Campeonato Brasileiro, além de ter um elenco muito forte, por que explica o Cruzeiro estar nessa posição hoje e avançando cada vez mais? O elenco muito forte e o treinador que é muito bom. Ele é tão bom que o Pedrinho, em pouco tempo, já bancou uma renovação a longo prazo com ele, né? Ele não faria isso se fosse qualquer um que tivesse ali à beira do gramado, no comando do Cruzeiro. Então, juntando tudo isso, o caminho do Cruzeiro é estar no G4 ao final da competição. Em relação àquilo que é a atitude competitiva, e nós sabemos que esta tem sido uma das características desta equipa, aquilo que é o sentido coletivo, aquilo que é a importância para mim e para nós sobre o aspecto coletivo daquilo que é o trabalho que fazemos. Este era um jogo que tinha uma particularidade, volto a dizer, face àquilo que foi o resultado há 3 dias atrás, em que podíamos jogar também contra aquilo que era a memória. A memória que podia ser hoje de fraqueza para nós, ou de força. Creio que nos primeiros minutos acabou por ter alguma fraqueza em relação àquilo que foi o permitir o maior domínio do adversário, mas depois resgatar aquilo que era o orgulho também, aquilo que era a nossa atitude competitiva de sempre, e veio ao de cima aquilo que era a nossa capacidade também de poder lutar pelo jogo, igualar, ser também superior em momentos do jogo e conseguir uma vitória que também já merecíamos desta forma, confesso, para podermos no final ser felizes, que era para nós extremamente importante conseguir hoje aqui este resultado, sabendo que era muito difícil porque estamos a jogar frente ao atual campeão, como também fomos eliminados frente ao atual campeão da Libertadores. Portanto, isto é aquilo que é a nossa exigência e diria quase que a nossa obrigação, dar o nosso melhor em cada um dos jogos, sempre buscando o resultado. E muito satisfeito hoje porque de facto chegou em cima daquilo que foi um trabalho coletivo de uma equipa extraordinária dentro de campo. Uma explicação de quem teve que trabalhar como um psicólogo também e um técnico, né? Porque precisou arrumar o time que contra o Flamengo, vamos lembrar, no primeiro tempo, contra o Flamengo no Maracanã, o primeiro tempo foi horrível do Cruzeiro. Pelo que a gente tem de informação, ele é muito bom nisso, nesse aspecto, né? Parte de conversar, de dialogar, de chamar o cara na sala dele e falar assim, ô Vini,
Estamos precisando de mais de você, ô Pedro. Ô Pansieri, pelo amor de Deus. Ele tem disso. Ele nunca vai fazer essa abordagem na frente dos companheiros. O Matheus acabou de falar isso, né? O Matheus acabou de falar que ele não é de ficar dando esporro em vestiário. Então, as conversas existiram, o que as precisavam ser individualizadas foram. Aquele gol do Gerson, do Matheus Pereira, né? O Matheus começa, toca no Gerson, o Gerson levanta a cabeça, o Vidalba faz escora pra chegada do Matheus Pereira. A bola bateu no Léo Ortiz. Bateu, gente, mas ele tava lá, tava no jogo. É do futebol, né? O zagueiro tá lá. Mas foram jogadas de construção. E o Arthur Jorge, ele conseguiu arrumar o Cruzeiro nesses confrontos contra o Flamengo, em 3 pausas. Se a gente pegar os 3 confrontos, no duelo da Libertadores no Mineirão, na pausa para hidratação, ele ajusta o time. Olha que ali é pouco tempo. No jogo no Maracanã, que foi o primeiro tempo, todos os jogos, foi o pior tempo que o Cruzeiro fez no Maracanã pela Libertadores. E pro segundo tempo o Cruzeiro volta melhor, não foi suficiente para buscar a vitória, mas voltou bem melhor. E no jogo de ontem, primeiro tempo ruim, e no intervalo o Arthur Jorge faz o ajuste com uma substituição, mas para muito além da substituição, né? O Cruzeiro com uma postura diferente. Realmente o Arthur Jorge tem feito um trabalho muito bom. Porque a eliminação do Cruzeiro na Libertadores não apaga o ótimo trabalho do Arthur. Vamos lá, Pansieri, trazer... Eu fiz aqui uma conta rapidinha enquanto vocês falavam. É bom de matemática? Eu fiz igual Alexandre Simões. Não com tanta categoria que tem o nosso professor / coordenador. Desde a chegada do Arthur Jorge no Brasileiro, 16 jogos, 11 vitórias. Estou falando do recorte brasileiro, viu, gente? 16 jogos, 11 vitórias, 2 empates, 3 derrotas. 35 pontos conquistados em 48. E um aproveitamento de 72,9%. O Cruzeiro tinha 4 pontos, quando o Arthur Jorge chegou. Hoje tem 39. E 72%, é muito ponto, né, gente? 72% é mais do que o aproveitamento atual do Palmeiras, que é de 70%. Exatamente. É aproveitamento de líder. É impressionante, realmente. É um início que prejudica o todo nesse momento, mas o que nós estamos vendo é o Cruzeiro assegurar a sua vaga ou se postular de uma forma muito direta via Campeonato Brasileiro para ser um time da fase de grupos da Libertadores do ano que vem. Não fosse isso, a briga seria como no ano passado, né? Por título da competição, por esse aproveitamento que a gente está vendo agora. Tem mais do Arthur, né, Pansi? Tem, para ele falar dessa disputa das laterais, porque muita gente pergunta, vai Fagner, vai William, vai Vidalba ou vai Rojas? Ele falou do assunto. Vamos ouvir? Bora lá. Bora lá. Tem momentos em que eu procuro fazer essa alternância por achar e por acreditar que fico ou que estamos garantidos com um jogador que possa ocupar essa posição. Não foi o jogo mais feliz em termos defensivos dos nossos laterais no Maracanã e como tal nós temos soluções para poder tentar alternar e até para podermos perceber como é que nos comportamos com outros jogadores, e foi o caso de hoje. Hoje jogou o Villalba e o Fagner, exatamente porque são jogadores que também têm e estão preparados para jogar, e hoje deram uma ótima resposta também, e não tem a ver com o resultado, volto a dizer, não tem a ver com o resultado, tem a ver com aquilo que é o desempenho e às vezes a forma como temos um jogo mais ou menos conseguido, e quando falo de competitividade interna é isto que eu quero. É poder o jogador saber que tem margem de erro muito curta, sabendo que tem ali colegas muito próximos para poder ser opção quando nós não correspondemos na nossa totalidade. E nós, para ganharmos mais vezes, para conseguirmos fazer este trajeto que temos feito e de ter a ambição de conquistar alguma coisa, temos de facto de ser muito competentes e competentes a 100% em todos os jogos. Palavras então do Arthur Jorge. Sabe o que eu vou fazer para terça-feira? Quando o Thiago Reis... Não vai ter TBB, né? Vai ter a jornada mais longa, mais comprida. Sim. O campinho lá do pré... Qual que vai ser a escalação provável? Eu vou colocar asterisco de novo. William ou Fagner, Vidalba ou Rojas, porque essa resposta para mim dele ficou muito nítido que não tem titular nessas duas posições do time. Como é que você vê essa disputa nas laterais nesse momento da temporada, Vini? Pra mim teria titular, mas... Quem? Pra mim seria o Vidalba nesse momento na esquerda e Fagner na direita. O Vidalba
fica parecendo, sabe, ô Pedro, quando a gente fala entre Vidalba e Rojas, fica parecendo que a gente quer um zagueiro barra lateral ou um lateral ofensivo. Mas o Vidalba, ele também te entrega apoio. O gol ontem do Cruzeiro sai com o quê? Com o Vidalba escorando de cabeça pro Matheus Pereira. Ele não é um cara limitado que não consegue passar do meio de campo. É claro que a característica dele não é de ser tão ofensivo, mas ele também te entrega isso. Ele tem passado, pra mim, mais segurança nesse momento. Mais do que o Rojas. Em relação à lateral direita, eu até achava que essa disputa estava mais consolidada, assim, pro Fagner estar à frente. Mas, na Libertadores, o Arthur Jorge optou pelo William, né, no jogo da volta, que pra mim foi até uma surpresa. Eu acho que o Fagner passa mais segurança, especialmente na marcação. É um jogador que cobre mais espaços, é mais firme, e pra mim seria o titular. Mas, pelo visto, tem briga, pelo visto tem disputa. Aí o Pansieri tem razão de deixar o Campinho com asterisco, com a dúvida, porque acho que o Arthur Jorge ainda não cravou. Quem começa nem na esquerda e nem na direita. O atleta vai ser muito falado nos próximos dias, né? Vai. O atleta Especialmente nas laterais. Especialmente nas laterais. E acho que o Arthur Jorge vai levar essa dúvida sim para quarta-feira, até para deixar essa dúvida também do outro lado. Acho que faz parte de um clássico, de um tamanho de um jogo desse. Agora, para eu fechar minha participação, Abílio, ontem nós antecipamos uma notícia aqui que ela ganhou repercussão, vários jornalistas da Espanha também nos chamando para perguntar essa questão envolvendo aí o Jonathan Jesus. E a minha apuração foi aquela mesmo, né, com o nosso Lucas Barbosa. Representantes da Real Sociedade estiveram aqui, o presidente da Real Sociedade, diretor da Real Sociedade, e a tentativa de convencimento para que o Cruzeiro possa vender o Jonathan Jesus. E o Cruzeiro não quer vender o Jonathan Jesus porque considera um jogador importante. Ontem não atuou por conta de suspensão, estava suspenso, não tinha nada a ver com transferência. Eu já vi muita gente falando assim, tá transferido, né? Já foi transferido e não tem nada disso, gente. Ontem foi uma suspensão, né? Foi uma punição que ele estava pagando porque tomou o terceiro cartão amarelo no duelo contra o Corinthians, mas essa é a posição do Cruzeiro, não quer negociar justamente porque o técnico Arthur Jorge vê muito potencial nesse atleta e enxerga como um titular nessa equipe do Cruzeiro. E esse fim de temporada com tantas decisões pode valorizá-lo ainda mais, né? Vamos observar o que vai acontecer. O André Curi, que é empresário do jogador, também estava aí nessa articulação, buscando essa venda, mas o Cruzeiro disse não. Segunda-feira, treino à tarde. Mais conhecida como amanhã. Mais conhecido como amanhã. Então, teremos aí a atividade que fecha a preparação do Cruzeiro para o clássico com atualizações do Pansieri nesta segunda-feira.